Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de inglês para turistas. Esse curso foi desenvolvido para você que gosta de viajar, que gosta de conhecer novas culturas, novos hábitos, novos países, mas você não tem condição ou não tem tempo, de ir para uma escola de inglês ou pagar um professor particular para aprender inglês a longo prazo. Então esse curso é um curso muito prático, 100% prático. Eu tenho certeza que ele vai trazer para você resultados extraordinários que vão possibilitar para você, que gosta de viajar, conhecer outros países, conhecer novas culturas, realizar o seu sonho de conhecer outros países. Nós vamos aprender na aula de hoje algumas frases fundamentais, algumas frases básicas, mas são frases extremamente úteis no seu primeiro contato com um novo país. Então, quando você estiver numa imigração, quando você chegar num hotel para fazer o seu check-in, é necessário que você domine essas frases que eu vou ensinar na aula de hoje. Então, bora lá! A primeira frase que nós vamos utilizar, que nós vamos aprender hoje, na verdade é uma pergunta, Uma pergunta que você vai ouvir muito e que provavelmente também, as pessoas vão fazer muito para você essa pergunta, que é a pergunta Do you speak English? Do you speak English? Tá? Que significa, você fala inglês? Você fala inglês? Observe que eu coloquei aí uma legenda, E nessa legenda eu estou colocando a frase em inglês e estou colocando como você falaria essa frase em inglês, Então como você falaria em português essa frase. Do you speak English? Coloquei bem fora aí da questão da gramática escrita, Mas de uma maneira bem fácil para que você possa compreender e pronunciar as palavras que eu tenho falado. É muito importante que você repita tudo que eu falo aqui no curso, tá? Essa prática oral, essa prática de repetição é o que vai fazer você desenvolver a longo prazo o idioma, tá? Então repita sempre o que eu vou falando aqui, isso vai ter um resultado, tá bom? Confia em mim. Então, a primeira frase é Do you speak English? I'm sorry, do you speak English? A resposta para essa pergunta seria Yes, I do ou No, I don't. Tá? Yes, I do ou No, I don't. Que significa sim, eu falo ou então não, eu não falo. Tá bom? Quando você quer tentar praticar, você está se sentindo confiante para tentar praticar, e isso é super recomendável, tá? Quanto mais você pratica, mais você vai se sentir seguro e confiante para continuar praticando. Então eu sempre recomendo você a praticar, a tentar. Não tenha vergonha, não tenha medo, pratique, tá? Porque é isso que vai fazer você desenvolver. Você vai falar a seguinte frase, quando alguém te perguntar Do you speak English? Você vai responder I speak a little. I speak a little. I speak a little significa eu falo um pouco, eu falo um pouco, tá? I speak a little. I speak a little, tá bom? A little é um pouco. Little, sozinho, sem esse a, é pequeno. A little é um pouco. Quando você chega num ambiente e você não está 100% seguro para falar inglês, mas você sente que ali tem um brasileiro ou tem alguma pessoa que fala português, você quer saber, você pode perguntar, você fala português? Você fala português? E essa frase em inglês seria Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Tá? Você fala português? Observe que o português aí no inglês é Portuguese. Esse O aí, ele fica mais agudo, ele não fica tão fechado. Portuguese. Próxima frase é quando você não está compreendendo o que a pessoa está falando e você quer que ela saiba disso. Então a maneira mais simples, tá? Tem outras maneiras, mas a maneira mais simples de você mostrar para uma pessoa que você não está compreendendo o que ela está falando é I don't understand. I don't understand. É a maneira mais simples, tá? Eu não entendo. I don't understand. Me. I'm sorry, I don't understand. Cuddy say can't hang. E se você quer perguntar para alguém se essa pessoa está te entendendo, a maneira mais simples, e comum de você perguntar isso é Do you understand me? Do you understand me? Então, o understand, aí na frase, é entender. Do you understand me? Você me entende? Você está me entendendo? Do you understand me? Tá? E você pode responder, ou a pessoa vai te responder Yes, I do, ou então No, I don't. Tá? Então você pode responder de uma dessas duas maneiras. Yes, I do, ou então No, I don't. Isso é muito comum, gente. Essas conversas, essas perguntas são muito comuns no primeiro contato, como eu falei. Chegou no aeroporto, chegou no hotel, está num ambiente que você precisa se apresentar, você vai precisar usar essas frases aqui. A próxima pergunta é a seguinte, é bem parecida com uma pergunta que a gente já fez, Você fala português, só que agora você não vai perguntar para uma pessoa, mas você vai perguntar para um grupo de pessoas. E aí vai mudar a estrutura da frase. Aí a frase ficaria assim, Does anybody here speak Portuguese? Does anybody here speak Portuguese?
Alguém aqui fala português? Alguém aqui fala português? Does anybody here speak Portuguese? Tá? Uma pergunta que você está direcionando a um grupo de pessoas e você quer saber se alguém deles fala português. Muito bem. Terminadas essas primeiras perguntas, nós vamos agora separar uma parte da aula para algumas palavras mágicas, tá? Por favor, obrigado, com licença, que são palavras essenciais se você pretende viajar. Gente, vocês precisam entender que também quando você viaja, tem também um aspecto cultural e isso faz toda a diferença. Eu me lembro que quando eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez, cheguei no aeroporto, né? Tava meio perdido, é natural para qualquer turista. E tinha sentado assim num canto, um americano, tipicamente americano, dava pra ver na cara dele. E aí eu cheguei pra ele e fiz uma pergunta educadamente. Perguntei pra ele, Can you help me? Can you help me? Essa frase significa, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Né? Eu acho que eu fui bem educado, não fui nada deselegante. E essa pessoa, né, aquele americano, fez essa expressão pra mim. Tipo assim, o que você quer, né? Eu fiquei todo sem graça, né? Falei, nossa, poxa, por que ele tá me tratando assim? Mas ele me tratou dessa maneira porque ficou faltando uma palavrinha mágica nessa frase, tá? Então, o uso dessas palavras que eu vou ensinar agora, elas sendo aplicadas no momento certo, ela vai abrir portas para você, as pessoas vão te tratar melhor, vão te receber melhor. A receptividade delas vai mudar em relação a você, por causa de palavrinhas simples, por causa da aplicação delas, né, na verdade. Então vamos lá, a primeira palavra mágica que eu vou ensinar é a palavra please. Please. Repete comigo aí na sua casa, please. Tá? Please significa por favor. Tá? E faz uma diferença enorme, que nem eu contei na historinha agora há pouco. Tá? Faz uma diferença enorme. Please, can you help me? Mudaria totalmente o tratamento que eu ia ter, né, no aeroporto aquele dia. Tá? Please. Segunda palavrinha mágica que nós vamos ver hoje é a palavra thank you. Thank you. Então quando alguém te ajudou, alguém fez algo bom por você, agradeça a ela. Thank you. Thank you. Tá? Obrigado. Thank you. Leandro, eu sempre soube como falar obrigado, mas eu nunca soube como falar o de nada. O de nada pra mim é uma surpresa, eu nunca soube como falar. De nada em inglês é you're welcome. You're welcome. Tá? You're welcome em inglês é de nada. Tá? Se você sentir dificuldade de falar o you're welcome, você pode falar apenas welcome. Welcome. Tá? Que vai ser bom o suficiente. Mas Leandro, eu já ouvi esse welcome antes. Né? Às vezes quando você chega num lugar e tal, welcome é bem-vindo. Sim, welcome significa bem-vindo, mas welcome também pode ser usado para de nada, quando alguém te agradece. Então quando alguém fala com você thank you, fala para ela welcome, ou então you're welcome. Tá bom? Qualquer um dos dois dá certo. So thank you for the delicious dinner. You're welcome. Próxima palavra é a palavra excuse me. Excuse me. Excuse me significa com licença. Então tem alguém na sua frente que está querendo passar? Excuse me. Esbarrou em alguém, você também pode usar excuse me. Tá querendo pedir uma informação, tá meio sem graça de chegar? Chega com excuse me. Excuse me. Excuse me. Hang on. Última palavra que nós vamos ver hoje, né, das palavrinhas mágicas, é a palavra I'm sorry. I'm sorry, tá? I'm sorry você vai usar quando você fez algo que você não deveria. Esbarrou em alguém, fez algo que você não deveria, algo desse tipo, você vira pra pessoa e fala I'm sorry. I'm sorry significa me desculpa, tá? I'm sorry, desculpa. É a maneira mais prática, mais fácil, mais simples de falar desculpa. I'm sorry. Por último, nós vamos terminar a aula de hoje com duas frases que também vão ser úteis. Vocês estão vendo que eu estou dando sempre uma aplicação para as frases que eu estou ensinando. Não estou apenas jogando no alto aí, você pega em alguma situação. Não, estou te dando situações que você vai realmente praticar, que você vai realmente utilizar essas palavras aqui. A próxima frase que você vai usar é quando alguém está falando com você e você não entendeu a frase, não entendeu uma parte da sentença que ela falou e você quer que essa pessoa repita. Então você vai pedir para essa pessoa repetir, que seria dessa maneira. Could you repeat, please? Could you repeat, please? Vocês devem ter reparado que eu não dei muita ênfase pro T na palavra repeat. Repeat. Tá? Por quê? Quando uma palavra termina com uma consoante, eu não dou muita ênfase para aquela consoante. Repeat. Não é? Repeat. Repeat. Viu? Não dei muita ênfase para esse T. A gente que é brasileiro, a gente costuma dar muita ênfase para esse finalzinho aí. E aí a gente fala, em vez de need, a gente fala need. Né? Não é needy, é need. Até porque a palavra needy
é carente, necessitado, já é outra palavra, tá vendo? Eu tenho dinheiro, I have money, não é I have, é I have. Se você falar heavy, é pesado, é uma outra palavra. Então nessas palavras que eu falei, have, need, você não precisa dar muita ênfase. Mas toma cuidado com isso, tá? Uma precaução aqui que eu já estou te passando, que a gente brasileiro costuma falhar e errar nisso, e as pessoas já percebem essa falha aí na comunicação, tá bom? E a última frase de hoje é a frase: você poderia falar mais devagar? Né? Ou você poderia falar devagar, por favor? Could you speak slowly, please? Could you speak slowly, please? Could you speak slowly, please? Essa frase significa: você poderia falar mais devagar, por favor? Então, gente, muito bem, essa foi a nossa primeira aula, concluímos ela com sucesso. Agora nós vamos para a próxima aula, né? Na próxima aula eu vou falar sobre quantidade e números, tá? Uma aula extremamente importante, você não pode perder. Para você que seguir esse curso completinho, no final eu tenho para você uma aula bônus, uma aula especial, que eu vou estar dando relacionado a como aprender inglês sem depender de escola, sem depender de professor particular. Você aprende de uma forma independente, tá bom? Então acompanhe esse curso, deixe essa aula para o final, porque essa aula vai ser uma aula que eu vou passar para você dicas de como desenvolver sozinho, tá bom? Então siga a metodologia certinho, siga aula por aula, para você não embaralhar, para você não confundir, não pule, porque mesmo nas coisas mais básicas eu tenho algumas dicas que vão ser importantes para você, e no final eu tenho essa aula bônus, que é para você desenvolver o seu inglês, melhorar o seu inglês, independente de professor, independente de escola, aí na sua casa, no conforto da sua casa, sozinho, sem depender de ninguém, tá bom? Então, até a próxima aula, um forte abraço.